Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Que alegria mais uma vez estarmos juntos para meditar um pouco na palavra de Deus. Eu quero agora exaltar um pouco assim aos irmãos de Camoviana, uma recepção muito boa. Fica muito grato pelo nosso irmão lá, do qual nos recebeu e que levou para comer na sua casa. Muito obrigado, irmãozinho. Que Deus te abençoe e que você seja esse jovem valente nas coisas de Deus e que procure sempre o melhor, aquilo que você puder servir ao nosso Deus. Sirva de coração, por amor à obra de Deus. Ganhar alma para Cristo é o principal objetivo do cristão. Nós temos como princípio prática realmente do programa ouvir sempre a oração do Pai Nosso cantada. E vamos ouvir realmente com o nosso responsável pela música, o nosso irmão Gregório. Gregório cantando o Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. Nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Muito bem, Gregório. A oração Pai Nosso realmente é a abertura do nosso programa e nós ficamos contentes de ouvir realmente a oração do Pai Nosso. É o conselho sempre de Deus que ao sairmos devemos orar sempre a oração do Pai Nosso. Nós estamos no mundo do qual não devemos perder a oportunidade de falarmos, né? Estamos no fim da história desse mundo. E quem quer ir para o céu vai, quem não quer, não vai. Deus não vai obrigar ninguém a ir para o céu. O prazer dele é levar todos, mas nem todos querem ir, então a gente tem que realmente continuar. Vamos ouvir mais uma. Segue. Ele vai dar. Então, mas muito bem, nós estamos mais uma vez aqui no fim, né, da história desse mundo. E nós vamos ainda ter aquele hino? Não. Depois? Então pode já? Então tá bom. Muito bem, nós vamos pedir a orientação de Deus para que Deus nos use mais uma vez pela sua misericórdia, né? Querido glorioso Pai que está nos céus, sabemos que estamos nos últimos dias da história desse mundo e usa-nos para falar unicamente os acontecimentos já acontecido, que está acontecendo e que irá acontecer de acordo com a tua vontade, e que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Abençoa as emissoras do qual estão transmitindo o nosso programa, aos irmãos, ouvintes, que possa realmente a mensagem tanto penetrar em nossas mentes, nossos corações, como também deles, e junto pela tua misericórdia, pôr em prática para a tua honra e para a tua glória. Perdoa nossos pecados, aceita com qualidade teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, prezados irmãos, amigos, nós temos como texto base da nossa palestra sempre Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo, os seus servos, os profetas. É muito importante porque nada do que aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer, Deus não avisou. Está tudo, até esses momentos políticos, tudo está escrito, a orientação de Deus, o que vai acontecer, o que já aconteceu e o que irá ainda acontecer. Tudo isso está na palavra de Deus. E existe alguém por trás de tudo isso que movimenta todas essas coisas, né, para que possa acontecer. Isso daí é realmente Satanás. Satanás, ele é astuto, ele realmente manipula de uma forma ou de outra. Ele tem a sua maneira, a sua formação, como ele deve entrar, como deve deixar de sair, né? E hoje nós vamos falar um pouco o maior engano satânico, Veja só a expressão, maior engano satânico. E aqui nós começamos por onde? Começamos no Éden e seus tristes resultados, em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6. Veja o que diz aqui realmente. Olha, o versículo diz assim: ora, a serpente era mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E ela disse à mulher, olha, uma serpente falando, tem que ser alguém que esteja usando essa serpente. E ela não é nada mais, nada menos do que a primeira sessão espírita nesse mundo, foi lá no Jardim do Éden com a serpente, Satanás se transformando ali na serpente, usando a serpente para que chamasse a atenção de Eva, né? Eva realmente se encantou, que era muito bonita a serpente,
e ao mesmo tempo ela falando, ela deveria desconfiar que não era a voz de Deus. Deus falou uma coisa, e nós vamos ver aqui que a serpente falou outra. Ela já era para entender mais a voz de Deus do que a voz da serpente. E ela disse à mulher, é assim que Deus disse? Olha, Deus não disse, ela já disse, é assim? Toda vez que você ouvir alguém contradizendo a palavra de Deus, olha, não é bem assim, lembre de Satanás usando a serpente para desmentir aquilo que Deus falou. Quando Deus diz assim, você vai ser fulminado, se você não fizer, você vai ser fulminado, você vai. Não é bem assim, não. É assim, do jeito que está escrito. A não ser que você obedeça, caso contrário, vai ser fulminado mesmo. Deus não tem esse negócio de não. Isso é jeitinho brasileiro. Fulano rouba, se candidata e é presidente de novo. E já, porque a turma que gosta do roubo apoia para roubar mais ainda. Deus não é disso. No Velho Testamento, quando alguém roubava, era morto. Hoje não. A pessoa rouba, ele tem cartaz, porque roubou. Rouba 900 bilhões. E o povo vai e vota porque gosta que realmente isso aconteça. Que roube mais. Se eu roubou 900, agora tem a oportunidade de roubar não sei quantos bilhões. E isso é realmente muito bom para o país. Isso é muito bom para o povo. Você sabendo de tudo isso, e ainda mais a pessoa se manifestando, dizendo que estava cheio do espírito do demônio, e você vota ainda, e ainda quer apoiar. Amigo, vocês de Rede Globo, lá Gazeta com aquele Josias, essa TV Cultura, que ficaram os 4 anos metendo pau no presidente, incentivando ao povo, só falando mal, nunca falou uma coisa boa do homem, e do nada do que o homem fez, mas só condenando. Isso é astuta de Satanás. E são realmente, às vezes, as pessoas usadas por Satanás sem, às vezes, perceber. Outros sabem que é. Ele mesmo sabe. Porque ele disse que estava cheio de demônio e que quando ele ganhasse ia voltar lá para consultar, para ver o que ia fazer, como dirigir o país. Então, pare e pense. Se vocês querem assim, assim vai ser. Deus não impede. Não impede. Ele permite. Você quer assim, ele permite. As consequências virão. Mas por quê? Porque vocês são teimosos. Dão mais valor a Satanás do que a Deus. Dão mais valor a Satanás do que a Deus. Então Deus deixa. Deus foi que criou o homem, não foi Satanás. Mas às vezes as pessoas dão mais ouvido a Satanás do que a Deus. Isso aconteceu no Éden. Adão ouviu a sua mulher. Mas os dois ouviram o que Deus falou. Deus não falou só para Adão, não. Deus falou também para Eva. Nós vamos ouvir aqui. Não comereis de toda árvore do jardim. Disse, não? E a mulher disse à serpente, do fruto, veja só que Deus disse que podia comer de toda, menos de uma. Mas ele disse, não comereis de toda árvore do jardim? Como quem diz, Deus falou assim? Não. A mulher disse à serpente, do fruto da árvore do jardim, podemos comer. É o terceiro, versículo 3, mas do fruto da árvore do que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus falou, não toque, porque certamente morrereis. Aí o versículo 4 dizia, e a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha, Deus disse, vai morrer. E a serpente disse, não morrerei. Quando você ouvir essa frase, não é bem assim, pode ser ela de pastor, de missionário, de ancião, de diácono, mesmo, sei lá de quem for. Não dê ouvido e preste atenção, lembre do que Satanás falou, não é bem assim. Certamente não é, não morrereis. Por quê? Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que
dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha, não existe coisa melhor do que você só conhecer o bem. Não existe coisa melhor do que eu só conhecer o bem. Para conhecer o mal, não é preciso eu ler o mal. A própria palavra de Deus já diz o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que é mal e o que é bem. Então não é preciso eu ler as coisas do diabo para saber que o diabo existe, que a Bíblia já fala. Mas muito faz questão não só de ler, mas de se entregar a sua própria alma para o inimigo. O versículo 6 diz assim: então, quando a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e com ele comeu. Relutante Satanás, afinal, decide tentar o casal. No livro A Verdade sobre os Anjos, nas páginas 50 a 52, diz o seguinte: Satanás manteve consulta com seus anjos maus. Veja, irmãos e amigos, que quando Isaías cita, Isaías 8:20, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta forma, jamais verão a árvore, ou jamais verão a luz, ou jamais verão Jesus. Deus está avisando antes. Se a pessoa não estiver falando baseado na lei de Deus, os 10 mandamentos, não dê ouvido, porque são falsos profetas e está cheio. Quando fala, se não estiver baseado no testemunho, que é o dom profético da igreja, porque o dom profético ele nasceu para corrigir a igreja. Se a igreja fosse 100% obediente às coisas de Deus, não era preciso o espírito de profecia. Mas o espírito de profecia surgiu justo por causa disso, que a igreja tinha desinvestado, como até hoje está desinvestando cada vez mais. Mas tem o espírito de profecia para corrigir. E já está avisando. E aqui ela avisa assim, ó. Mais uma vez, no livro A Verdade sobre os Anjos, nas páginas 50 a 52, diz o seguinte: Satanás manteve consulta com seus anjos maus, porque ela teve a visão. Deus deu uma visão para avisar a mim e a você e a todos, tanto os adventistas como não adventistas, todo aquele que considera cristão. Ele deu a visão para nos avisar. Nem todos os dispuseram prontamente a unir-se a ele nessa obra arriscada e terrível. Nem todos os anjos ficaram a favor. Nós sabemos que é até essa parte. Nem todos. Ele lhes contou que não confiaria a nenhum deles tal trabalho. Pensava que somente ele mesmo possuía sabedoria suficiente para levar avante um tão importante empreendimento. Veja só que ele não confiava nos seus anjos com medo que o anjo fracassasse. E só ele poderia fazer isso, né? Gostaria que ele refletisse sobre o assunto, enquanto ele próprio se retiraria a fim de amadurecer os planos. Ou seja, como quem diz, ora por ele, que ele vai estar meditando enquanto vocês estão orando, os anjos lá deles, né? Uma expressão mais ou menos que fosse assim. Se retirou, até nisso ele imita a Jesus. Quando Jesus se retirava para a oração, ele ali fez também uma de Jesus, né, para os anjos. Satanás ficou só a fim de aperfeiçoar os planos que seguramente resultariam na queda de Adão e Eva. Como vamos fazer para que Adão e Eva caiam? Porque os outros mundos ele atentou, mas não conseguiu. Mas no homem
ele conseguiu. Infelizmente, mas Deus tinha um plano, se caso o homem viesse a pecar, o seu filho ia morrer para me salvar dos meus pecados e tudo que nele crê. Estremeceu, diz assim, ao pensar que submergeria o santo e feliz Pá na miséria. Meu pecado, né? E o remorso que ele mesmo estava agora suportando. Antes de fazer tudo isso, ele realmente teve esse remorso. Diz ainda ela, pareceu indeciso, em alguns momentos firme e determinado, noutros hesitante e vacilante. Seus anjos o procuraram para informá-lo da decisão que havia tomado. Sim, unir-se-iam a ele e compartilhariam com ele da responsabilidade e das consequências, ou seja, aquilo que acontecesse com Satanás ia acontecer com ele também, com os anjos maus. Assim foi o presidente, ele disse, esse que foi eleito, ele disse assim que a vida, essa eleição era a vida dele. Olha, se era a vida dele, alguma coisa ele tem por fora. E que ali estava toda a turminha dele. E que ele ia consultar. Quando ele ganhasse, ia voltar lá para consultar. Isso foi claro na televisão, ninguém pode dizer nada. Ou seja, na internet apareceu isso daí. Eu assisti. Então, as consequências que Lula sofreu, todos aqueles que também acompanharam sofrerão. É claro que tem alguns que foi pela influência. Lá no norte é assim, você deu uma camiseta, você já ganhou. E muitos precisam de uma camiseta, então aqueles fazendeiros, outros lá compram uma camiseta para ele, vota em fulano, ele vai e vota. Entendeu? É simplesmente isso. Ele não olha as consequências que vêm depois. Não, ele simplesmente vota. E assim acontece. E Satanás, ele é astuto e ele tem os instrumentos dele. As consequências que acontecer com Lula, acontecerá com outros também. Aqueles do qual acompanharam. Não vá pensar que Deus não sabe o que está fazendo. Ele sabe. Ele permite. O homem que é assim, Deus não queria um rei. O povo quis um rei. Então ele disse, ó, as consequências vai ter. Mas eu quero um rei. Então tá bom. Aí veio as consequências. Foi se arrepender? Não tinha mais jeito. Tinha que sofrer as consequências. Satanás lançou para longe seus sentimentos de desespero e fraqueza. E como líder, fortaleceu-se para enfrentar a situação e empreender tudo que estivesse ao seu alcance para desafiar a autoridade de Deus e de seu Filho, que é Jesus. Ele, depois que ele se entregou, de uma vez por todas, disse, não importa o que aconteça ou acontecer, vou enfrentar. Assim, muitos políticos entregam a sua alma para Satanás, ele não quer saber se ele vai ser queimado depois com fogo e enxofre junto com Satanás, porque Satanás tem o seu tempo. Na hora que chegar o seu tempo, ou seja, lá como a Bíblia fala, depois de 1000 anos, ele vai ser destruído para sempre, eternamente. Nunca mais vai existir Satanás, e nem seus anjos, nem aqueles seguidores dele. Todos eles vão ressuscitar, que morreram, para responder a Deus pela oportunidade que teve e não aceitou aquilo que Deus mandou. Vai ser realmente queimado, com fogo e enxofre. Então, Deus, eu estou pregando essa mensagem, para que muitos que ainda votaram, e muitos que talvez inocentemente influenciados por isso ou por aquilo, que se arrependa do que fez. Porque você está vendo os acontecimentos aí, as pessoas que estão sofrendo tudo por isso, que realmente os senhores aprontaram junto para dar o voto à pessoa que roubou 900 bilhões, não é milhões, bilhões. E você vai e vota. Você quer acompanhar um ladrão?
bem declarado assim, o presidente falou na cara dele para o mundo inteiro ouvir, mas aqueles cupiches dele de outros países vieram para apoiar. Como diz agora, a mamata voltou. Mas Deus está no comando, Deus sabe qual o melhor e Ele vai tomar as providências que deve ser tomada. Ele não deixa ser enganado. Às vezes as pessoas pensam que o mal vence o bem. Nunca o mal venceu o bem e jamais vencerá. O poder de Deus é muito maior do que Satanás. Não existe 3 escolhas, só existe 2. Ou Deus ou o diabo. Você quer servir o diabo? Sirva. Você quer servir a Deus? Sirva a Deus. Tá bom? Fique firme aos pés de Cristo e deixe Jesus no seu comando cuidar de mim e de você. Satanás declarou que demonstraria ante o mundo criado por Deus e perante a inteligências celestiais que é impossível guardar a lei de Deus. Ou seja, Satanás ia dizer que de fato é impossível guardar a lei de Deus. E quantos que diz cristão que é impossível guardar? É claro que é impossível. Mas com Cristo, tudo eu posso. Agora, sem Cristo eu não posso, não. Mas com Cristo, eu posso. Com o Espírito Santo, eu posso. Com meu Deus, eu posso. De mim, eu não posso nada, porque sou um pecador. Mas Cristo nunca pecou. O Espírito Santo nunca pecou. Deus nunca pecou. Então, tendo com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, não tem problema. Não vai. Podemos vencer através de Cristo Jesus. Ele diz: no mundo tereis aflição, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus reuniu a multidão angélica para tomar medidas e impedir o perigo ameaçador. Ou seja, enquanto Satanás ajuntava os seus anjos para fazer tamanha maldade com o casal, Deus reunia os anjos, o mundo criado naquele momento, lá no céu, reunindo. Veja que Deus, humilde, ele podia tomar posição sozinho, mas ele reuniu para que todos tivessem consciência do que estava acontecendo e a maldade de Satanás. Ele reuniu, e diz aqui, ficou decidido no concílio celestial, olha que maravilha, que anjos deviam visitar o Éden e advertir Adão e Eva. Deus sabia do plano de Satanás. Satanás não sabe dos planos de Deus, porque ele nunca chega ao pensamento de Deus, mas sabe todo o pensamento de Satanás. E ele permite. Antes de o Lula pensar em Satanás, ele sabia que o Lula ia pensar em Satanás e consultar na sessão espírita. Ele sabia que ele ia fazer isso, mas ele deixou. É assim que você quer? Você quer ver entregar até a alma para o diabo, mas você quer ser eleito, independente de qualquer coisa? Você quer mostrar que você é arrogante, como você de fato é arrogante, faz uma... como que nada está acontecendo, mas você é arrogante. Todo mundo sabe que você é arrogante. Você é muito metido. A gente vê pela televisão a sua firmeza, assim como quem é o dono do pedaço, né? Obrigado. E diz assim, Adão e Eva, de que o jardim estava em perigo pela presença de um adversário. Então os anjos foram lá e avisou Adão e Eva o perigo que estava do adversário. E esse adversário não era nada mais, nada menos do que Satanás. E transformando numa serpente lá, falando pela serpente. Ali deu a primeira sessão espírita, Satanás usando uma serpente. Assim, 2 anjos apressaram-se em visitar os nossos primeiros pais. Olha, Deus enviou 2 anjos para avisar Adão e Eva. Então, não só foi Adão que foi avisado. Às vezes, muitos pregadores dizem que Eva era inocente. Não, Eva ouviu também. Simplesmente se afastou um pouquinho para que acontecesse
o desastre. Veja o que aconteceu. Os anjos preveniram Eva de que não se separasse de seu marido em suas ocupações, pois poderia ser posta em contato com o inimigo caído, ou seja, Satanás, que foi expulso do céu, então poderia cair realmente no contato dele. Ao separar-se um do outro, estaria em maior perigo que se permanecesse juntos. Veja só, Deus sempre aconselhou 2 em 2, nunca um só. Às vezes eu tenho um amigo que ele sai para pregar, e às vezes algum lugar meio estranho assim, e eu digo, nunca saia sozinho. Se você realmente não tiver alguém que vai contigo, me convida, se eu não tenho algum compromisso, vou contigo. E assim fazemos, quando eu saio, que eu vou pregar, estou indo sozinho, ele vai comigo, e quando ele vai, que eu não tenho nada, vou com ele, e assim é o conselho de Deus, sempre 2 em 2, justo para que não aconteça certa coisa. Ou diz a Bíblia, se um caiu, o outro pode levantar aquele que caiu. Os anjos insistiram que ele seguisse bem de perto as instruções dadas por Deus no tocante à árvore do conhecimento, pois na obediência perfeita estariam seguros. Quer dizer, os anjos reforçaram aquilo que Deus tinha falado para ele: não coma da árvore, porque se você comer, certamente morrerá. E ele morreu. Adão morreu. E espera a volta de Cristo. É o primeiro a abraçar realmente a Jesus, segundo orientação profética. E o inimigo de seu inimigo caído somente poderia ter acesso a ele junto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele se aproximasse, o inimigo estava esperando uma oportunidade. Primeiro, daí desenvolveu-se conforme o sabor e as circunstâncias de época, indivíduos e necessidade. O segundo, os mortos não sabem. Eclesiastes 9,5 diz assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ou seja, o pecado foi que trouxe a morte. Se Adão e Eva não dessem ouvido, ninguém jamais ia morrer. Viveria a vida eterna. Não ia ter briga, não ia ter confusão, não ia ter nada. O pecado não estava reinando. Tudo isso que está acontecendo, morte, violência e todas essas coisas, era devido ao pecado, à desobediência à lei de Deus. Se todos obedecessem à lei de Deus, não teria problema. Jesus já tinha vindo e nós estaríamos num mundo melhor. Mas devido à desobediência, cada dia desobediência, isso vai cada dia piorando. O versículo 6 diz assim: tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram, nem tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Nada. A pessoa morreu, já foi. E na sessão espírita, a vez diz que o fulano realmente morreu e está cobrando alguma coisa, e a vez conta um segredinho. Quando você conta um segredo para alguém, já deixou de ser segredo. Primeiro Deus sabia que você ia contar, mas Deus disse: segredo é segredo. Se você contou, o diabo já ouviu. Então ele, numa sessão espírita, ele vai lá e revela. Aí a pessoa diz: não, mas só quem sabia era eu e fulano. Você pensou que só você sabia. Satanás, ele ouviu você falar. Ele está de olho em tudo. Ele é astuto. E ele então ouviu. E chega na sessão espírita que você deu valor àquilo, e chega lá, ele vai e diz o segredo que você
pensou que só você sabia. Mas lembre que você falou e Satanás está atento a tudo que falamos. Então precisamos ver o que fala, que deixou de falar, e logo se diz: Senhor, me perdoa, mais uma vez eu errei, uma vez eu pequei. E Jesus está ali, morreu pelos nossos pecados, meu e seu, de todo aquele que pede perdão a Ele. Veja o que diz o Salmo 146, versículo 4. Sai-lhe o seu fôlego, e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia perece o seu pensamento. Ora, o fôlego, Deus é que deu. A Bíblia diz que aquele fôlego volta para Deus. E aquilo que era da terra, aquela carcaça, aquele boneco que foi feito, ele volta para a terra. Então Deus fez o homem do pó da terra. E Deus tem o poder de fazer o homem voltar a hora que ele bem quiser. Diz a Bíblia, tanto ele fez morrer no rio, como vou morrer no mar, seja lá onde for, Deus tem poder de trazer ele de volta para ele prestar conta diante de Deus. Ou para o bem, ou para o mal. Ou seja, para uma vida eterna ou para uma morte eterna. Ele vai ser julgado. Não tem nem dúvida, o julgamento vai ser feito e por muitos anos que ele tenha morrido. Mas ele vai levantar para prestar conta diante de Deus. Satanás diz assim, Satanás é que faz os prodígios. Apocalipse 16, 13 diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Preste bem atenção. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Você quer saber? A Bíblia não deixa enganado. O espírito de profecia esclarece tudo. E Deus dá sabedoria aos seus filhos para descobrir o significado. O Apocalipse não é um livro fechado. É fechado para aquele que não quer ler. Mas aquele que quer ler, ele está aberto. É só ler e Deus dá um entendimento. Diz que quer sabedoria, peça a Deus. Não aos homens, peça a Deus. Veja o versículo 14 que diz assim: pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar, para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. No livro Conflito, no livro Evento Sinai, na página 251, diz o seguinte, veja que eu estou citando a Bíblia e o Espírito Profecia. Eu sou adventista do 7º dia, e todo mundo sabe. Então eu sou Bíblia e Espírito Profecia. E digo o livro que é para vocês conferir o que está escrito. Eu sempre estou falando o que está escrito. Há apenas 2 grupos de pessoas em nosso mundo. As que são leais a Deus e as que estão sobre a bandeira do príncipe das trevas. Ou seja, ou você está do lado de Deus, ou você está do lado de Satanás. Ora, você vê uma pessoa dizendo que está cheio de demônio, e você vota nele, qual lado que você está? De Deus ou do diabo? Mas só porque você gosta do fulano. Espera aí, amigo é amigo. Eu não tenho nada com a pessoa libertando, não tenho nada contra ninguém. As suas atitudes, que não é atitude de conveniente com as coisas de Deus. Então não é porque seja o presidente, seja sei lá quem for, eu agora vou dizer assim, não, é o presidente, não. O presidente errou, como o outro erra, qualquer sujeito está errado. O único que nunca errou foi Jesus, que teve nesse mundo, nunca errou. Mas todos os profetas, todo mundo errou. E todo mundo irá errar até a volta de Cristo. Depois, quem for com Jesus nunca mais vai errar. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Então, ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo. Agora, como é que você vai saber que você está no lado do inimigo? Através da palavra de Deus. Se você, olhando a palavra de Deus, você vai descobrir a verdade. E a mentira será esclarecida. Satanás e seus anjos descerão com grande poder, sinais e prodígios da mentira para enganar os que habitam sobre a terra e, se possível, até os escolhidos.
Satanás desce para enganar. Agora, como é que você sabe? Muitos são curados. E todo mundo diz que foi curado por Deus. E todo mundo diz que é um milagre de Deus. Ora, como quem diz, Satanás não tem poder de curar. Ele tem. Deus não tirou o poder dele. Mas Deus procura esclarecer na sua palavra o que é de Satanás e o que não é. Você vai saber se o poder que foi curado foi de Deus ou de Satanás, pelo efeito no fim da história dos acontecimentos. Ali haver só aquele momento. Depois, logo, volta tudo e você morre sem realmente o milagre que Satanás fez ou deixou de fazer. Deus é o poder de tudo. De tudo, Ele é o poder. Mas Ele permite porque Ele não tirou o poder de Satanás. Mais uma vez, só por ocasião depois de um milênio. Aí será destruído eternamente. A crise está bem à nossa frente. Mas irá isso paralisar as energias daqueles que têm conhecimento da verdade? Ou seja, a crise está em cima, nós estamos vendo. Mas vai desanimar o irmão Inácio, desanimar outros que têm um pouco de conhecimento da verdade e deixar de falar a verdade porque tá os acontecimentos? Não. Nós temos que falar essa verdade, sem rodeio. Doa quem doeu. Olha, ninguém gosta de ouvir a verdade. Você gosta de ouvir que você está nisso, que você roubou, lhe chamaram. Você não gosta, mas você foi. E você tem que realmente reconhecer que você foi. A melhor coisa é a humildade. O que eu estou falando, e referindo a vez ao presidente eleito e aqueles que seguiram a ele, querendo dizer, Deus está lhe dando uma oportunidade, presidente Lula, para você e para todos se arrepender e confessar e dizer, de fato, eu fiz isso. Eu roubei e eu fui atrás de Satanás para isso, mas me arrependo. Deus está dando a oportunidade para você, presidente Lula, e para todos que seguiram, o Alckmin, o governador do qual votei tantas vezes nele, me decepcionou, saindo da direita para a esquerda. Eu nunca falei isso que tinha votado sempre nele, votei sempre nele. Achava um homem da minha confiança, e ele vai dar para trás, sai da direita para a esquerda, querendo acompanhar a mesma coisa, só para ter o cargo de vice-presidente da República. Então o senhor troca a sua vida, às vezes até para Satanás, de que para Deus? Tenha paciência. Deus está no comando, Ele sabe quem são os seus e quem não são. Ainda tem tempo para os senhores se arrepender e aceitar a Jesus, se arrependendo do que estão fazendo e assim seguir a Jesus antes que seja tarde demais. Diz aqui, é a influência dos poderes enganadores tão forte que sobrejugará a influência da verdade? Tem poder. Obrigado. O Inácio, o coração bate até mais forte. Tem poder, 2 Coríntios 11, 14, e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Olha a Bíblia falando que não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. E você diz, esse é um anjo. E, no entanto, é Satanás. O que diz em RH, em uma de nossas revistas, 18/12 de 1888, Satanás veio como anjo de luz no deserto da tentação para enganar a Cristo. Ele veio tentar enganar a Cristo, mas Cristo é Deus. E ele não vem ao ser humano numa forma horrível, como às vezes é representado, mas como um anjo de luz.
às vezes são representados, por exemplo, muitos consideram Satanás com chifre, e desculpa a expressão, com rabo. É isso que a muitos apresentam, chifre e rabo. Mas Satanás, a Bíblia não fala que ele. Diz que ele é bonitão. Ele era bonitão, perdeu a sua boniteza, é claro, devido ao pecado. Mas ele é bonitão. Então ele não vai vir como o povo pinta e ele dá risada com isso. Porque são instrumentos dele que pintam o diabo com o chifre e com rabo. Porque é para todo mundo pensar que o diabo tem rabo e que o diabo tem chifre no sentido. Está entendendo? Aí a pessoa diz, vê diferente, esse não é o diabo, porque não tem rabo, tem chifre. Você não entendeu? E às vezes nessa festa das bruxas, quantas pessoas vêm dentro do trem lá, com chifre, com tudo. Aquilo deu até um negócio meio assim. Eu falei para o irmão, não me sinto bem aqui nesse mês, vamos para outro vagão, porque era muita coisa horrível que eu vi ali. Uma juventude tudo perdida, se não se arrepender, vai ser tudo queimado com fogo e enxofre, junto com Satanás e tudo, porque dão ouvido mais a essas besteiras de que ler a palavra de Deus. Ele virá personificando a Jesus Cristo, operando poderosos milagres, e os homens se prostrarão e os adorarão como Jesus Cristo, como fosse Jesus. Vão prostrar-se diante de Satanás como fosse Jesus. Por isso que às vezes eu falo na minha igreja, essas imagens não é muito boa que passe, porque a irmã White diz que isso fica na mente. A imagem de Jesus, eu nunca vi Jesus, você também nunca viu Jesus. Então não põe a imagem, porque muitos menos esclarecidos ficam vendo aquela imagem de Jesus. É essa imagem que Satanás vai se apresentar. E o povo vai dizer, não, eu vi na minha igreja Jesus, não é Jesus. Jesus nunca foi fotografado, não tem a foto. O povo, a imaginação, não é verdadeiro. E às vezes põe na nossa igreja, eu não fico bem, não me sinto bem, porque sei que está enganando meio mundo de gente. Eu sei que é uma ilustração para muitos católicos, mas isso deve ser falado a verdade sem precisar disso. Jesus nunca usou essas imagens. Os discípulos, os apóstolos, nunca. Então faça o que Deus manda e não o que os senhores acham. Tudo é louvável para ganhar alma, mas devemos ganhar com sabedoria, pedindo a Deus o que devemos fazer para não enganar o povo. Receberemos a ordem de adorar este ser que o mundo glorificará como Cristo. Receberemos, dizer no sentido todo cristão, diz Simon White, vai receber a ordem para adorar a Satanás como quem fosse Cristo fazendo milagre. Diz ela, põe as imposições da mão curando pessoas como Jesus curou. O que faremos? Digam-lhes que Cristo não advertiu exatamente contra um inimigo assim que é o pior adversário do ser humano, mas que afirma ser Deus e que quando Cristo aparecer, será como poder e grande glória, acompanhado por milhões e milhares de anjos, e que quando ele vier, reconhecemos a sua voz. Ou seja, não dê ouvido quando isso acontecer, dizer que Jesus está ali, está lá, não dê ouvido, porque Jesus virá com milhões e milhões de milhares e milhares de anjos no céu. Então esse que fica fazendo milagre não é Cristo, é Satanás se apresentando como Jesus. Imitará a vinda de Cristo, Mateus 24, 23. Qual é o conselho de Cristo em Mateus 24, 23? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ali, não acrediteis. Por quê? Versículo 24. Porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e operarão grandes sinais e maravilha para enganar, se possível, com os próprios escolhidos. E quantas a vezes que se diz cristão e vai atrás dessas coisas? Veja a segunda eficácia de Satanás, nos que perecem e crê na mentira, e testemunham,
em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 a 12. O versículo 7, pois o ministério da iniquidade já opera somente a um que agora o detém, até que seja posto para fora. Versículo 8. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor consumirá com o fôlego de sua boca e o destruirá com a manifestação da sua vinda. Quando Jesus voltar, destruirá. Aqui nós já falamos com respeito ao iníquo, aqui se referindo ao Papa, né? Bem claro. O versículo 9. E a esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. O versículo 10. E com todo o engano da injustiça, nos que perece, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, está se pregando a verdade, guarde os mandamentos de Deus e acredite no testemunho. Eu estou falando isso para a minha igreja e para todos aqueles que se diz cristão. Se você dá ouvido mais à mentira de que é verdade, você se enquadra agora no que está escrito aqui, ó. E por isso Deus, não é o irmão Inácio, mas é Deus. Lula, Alckmin e outros que estão influenciados nessa política aí, a oportunidade de se arrepender. Porque veja o que diz a palavra de Deus. E por isso Deus lhe envia operação do erro. Você continua errado e a sua mente se cauteriza de um jeito que o erro para você é certo e o certo é errado. Para que creia na mentira. Deus operará na sua mente para que você acredite na mentira, porque se gostou, deu valor à mentira. Seu presidente, seu vice e os demais, a Globo, a TV Cultura, aquele Josias, que nunca usou uma expressão falando de bem do homem, só do mal, do mal, do mal, do mal, nunca viu nada bom no presidente, só mal, mal, mal. Você vai responder por tudo isso, chefão. Você vai responder diante de Deus, que a sua mente fica cauterizada no eu, que você só dá valor que realmente está errado. Para que seja julgado todos os que não creram, na verdade, antes tiveram prazer na justiça, na injustiça. Ou seja, você está vendo que está errado, mas você continua dando ouvido a essa injustiça. Deus é que porá na sua mente a operação do erro. Então você tem tempo ainda, presidente, vice-presidente, toda essa turma boa, de se arrepender e dizer que de fato, e confessar diante de Deus, eu errei, estou errado, e peço perdão a Deus, para adquirir uma salvação. Você ainda tem oportunidade de ser salvo. Não perca, presidente, essa oportunidade. Eu não tenho nada contra a sua pessoa, e nem de ninguém, mas sim contra as ideias malucas que às vezes acontecem. Que Deus possa abençoar, e você possa ser firme aos pés de Cristo, e nunca desista dessa fé. Deus está dando oportunidade para que você se arrependa do que fez e que deixou de fazer e faça o bem. Vamos ouvir o Gregório cantar esse hino. Você, aonde estiver, peça perdão a Deus se você está do lado errado. Diga, Senhor, me perdoa, eu fiz uma coisa sem, voltei sem pensar que estava voltando numa coisa do mal, e estava voltando no mal e pensando que era o bem. E Deus vai lhe perdoar, e você entrega a sua vida a Jesus antes que seja tarde demais. Deus te abençoe. Mais uma vez, não tenho nada contra ninguém, só as ideias de muitas pessoas e realmente do que aconteceu e o povo aceitou. Vamos ouvir o Gregório? Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias
cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. O sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo dá sua paz. Sua luz Jesus me dá, Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todos que vier muita paz vos dá. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo dá sua paz. Cristo dá sua paz. Amém. Mais um apelo nesse hino aí. Busca Jesus. Mais uma vez, não tenho nada contra ninguém, mas sim as ideias. E se eu não falar para os senhores, diz a palavra de Deus, as pedras clamarão, e eu serei responsável pelo sangue do Senhor. Não quero que Josias, não quero que Lula, não quero que ninguém se perca. Eu quero que todos sejam salvos. Mas a Bíblia diz, se você e eu confessarmos nossos pecados, Jesus está pronto para nos perdoar. Ele não pode perdoar se eu não peço perdão. Se o Lula, se o Rockner, se o Josias, e todos esses que eu falei, e de todos que acompanharam, não pedir perdão, ele não pode perdoar. Mas se pedir perdão, confessar, eu de fato errei, Deus estará com vocês e vocês poderá
aceitar Jesus e ser salvo naquele dia. Ainda tem oportunidade, porque estão vivos, não morreu ninguém, está todo mundo vivo. Que Deus possa abençoar cada um, tá bom? Vamos lá. Querido glorioso Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esses momentos do qual aqui passamos, meditando na Tua palavra e no espírito de profecia. Que a mensagem fique gravada em nossas mentes, na mente de todos aqueles que ouviram, que transmita para outros, para a Tua honra e para a Tua glória. Antes que seja tarde demais. Perdoa nossos pecados, recebe o quadrado de Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Desde que encontrei a Cristo, minha vida mudou. Desde que aceitei a Ele, quanto mais eu sirvo, mais doce Ele é. Quanto mais eu sirvo, mais doce Ele é. Quanto mais o amo, mais amor Ele dá. A felicidade achei, ó, em Cristo. Quanto mais eu sirvo, mais doce Ele é. Quando triste me conforta, forças traz. Quando fraco